Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Diego. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de mecanização agrícola. Na nossa última aula, eu encaminhei para vocês uma lista de exercícios sobre os distribuidores de corretivos. O objetivo dessa lista é que vocês possam utilizar a calibração dos equipamentos e possam também se familiarizar com os cálculos de calibração. Nessa lista, eu encaminhei para vocês os três tipos principais de distribuidores de corretivos, que é o distribuidor por gravidade, a centrífuga e o distribuidor em linha. Vamos ver esses exercícios um por um agora. Bom, o equipamento aí por gravidade é do tipo coxo. É esse tipo que você está vendo aqui na imagem. Perceba que ele tem aqui uma distribuição, né, do calcário nesse sentido e distribui ao longo de toda a linha aqui do equipamento, certo? Qual que era o problema? O produtor recebeu a recomendação de aplicar 3 toneladas de calcário e ele precisa aferir se ele está aplicando essa recomendação, certo? O que ele precisa fazer? Basta ele colocar uma lona no chão. Essa lona precisa ter uma largura, um comprimento conhecido, e a largura, qual vai ser a largura que você vai considerar? A largura de distribuição do equipamento, certo? Então, no caso, ele tem uma lona de 10 metros, tem o equipamento aqui com 3 metros de largura efetiva, então ele vai passar por cima dessa lona. Quanto que ele deveria coletar nessa lona? Resposta, né? Em 10 mil metros quadrados, ele deveria distribuir 3 mil quilos em 30 metros quadrados. 3 vezes 10, ele deve distribuir 9 quilos. Tudo bem? Então, deve ser coletado 9 quilos de calcário para atingir a recomendação indicada nessa lona que ele possui. Outra questão. Supondo no processo de calibração anterior, o produtor encontrou a dose de 3 kg. Então, ele foi lá, colocou a lona, ele encheu o equipamento de calcário e fez o caminhamento. E ao invés de ele encontrar 9 kg, ele encontrou 3 kg. O que ele precisa fazer? Resposta. Ele deve aumentar a vazão abrindo a gaveta do distribuidor ou então reduzir a velocidade de deslocamento. Tudo bem? Lembre-se sempre que quando você trabalha alterando a velocidade de deslocamento, você altera a capacidade operacional. Então, quanto maior a velocidade, maior a capacidade operacional. Outro ponto interessante. Esse tipo de equipamento, a gente conversou na aula, ele acaba existindo aqui uma diferença da vazão quando ele está cheio ou quando ele está vazio. Então, é ideal fazer esse tipo de calibração com o equipamento aí, na posição intermediária. Então, com ele cheio pela metade. Perdão, com ele com o calcário, com o insumo aqui, né, pela metade. Tudo bem? À medida que ele está cheio, ele vai vazar mais. Se ele está mais vazio, ele vai vazar menos. Tudo bem? Vamos continuar, então. Em bandejas. Então, ao invés de você colocar uma lona, o produtor optou por colocar bandejas. O raciocínio é o mesmo. Eu preciso determinar qual é a área ocupada por uma bandeja. Então, nesse caso aqui, 25 centímetros por 100 centímetros, a bandeja dele. Basta eu fazer a mesma regrinha de 3. 10 mil metros quadrados, eu preciso distribuir 3 mil quilos, né, em 0,25 vezes 0,1 metro quadrado, x. Ou seja, 7,5 gramas por bandeja. Aqui está um detalhe importante, pessoal. Esse tipo de resultado aqui, 0,0075 quilos, não acrescenta nada na prática. Você vai indicar para o agricultor sempre aí o resultado em gramas para que ele possa já tomar uma decisão e ver se aquilo está sendo adequado. Outro ponto interessante. Esse tipo de equipamento, por gravidade, né, do tipo coxo, né, o nome comum, ele acaba distribuindo uma forma bastante similar aí ao longo de toda a sua distribuição aqui. Ao longo de todo o seu perfil, ele distribui praticamente a mesma dose. Tudo bem? Então, se eu colocar uma bandeja aqui no meio, do lado, vai ser praticamente a mesma dose. Tudo bem? Então, por isso que eu posso fazer aí a média das bandejas. Posso colocar 3, 4 bandejas aqui embaixo,
passar com o equipamento por cima e fazer a média dessas 4 bandejas que eu coloquei. Depois, outra questão, em outra configuração, o produtor coletou 300 gramas de calcário, né, na média por bandeja de dimensão de 30 por 30 centímetros. Pode concluir que a dose desse equipamento que ele estaria distribuindo por hectare é 33 mil quilos. Olha só, quanta coisa. Então, isso em 10 mil metros quadrados, x 0,3 vezes 0,3, ele está distribuindo 0,3 quilos, ou 300 gramas, né? Então, nesse caso, ele estaria distribuindo 33 mil quilos de calcário por hectare. Então, se você observou lá essa quantidade aqui por bandeja, então você perceba, né, que você provavelmente vai ter que alterar a sua regulagem, certo? Um ponto aqui que destaque. Sempre quando for calibrar o equipamento, é necessário ter em mente qual a dose que deverá ser distribuída. Então, nos exemplos anteriores aqui, ele tinha que 3 toneladas por hectare, era aquilo que ele queria, certo? Olha lá, 3 toneladas de calcário por hectare. Então, aonde vai sair esse resultado? Em função da sua análise de solo. Você foi lá, fez a análise, a partir dos dados da análise, você vai calcular a necessidade de calagem, e a partir desse valor da necessidade de calagem, você vai para o seu equipamento. Então, a partir do momento que você tem em mente qual a dose que deverá ser distribuída, você vai verificar na máquina qual que é a dose que o equipamento está distribuindo, certo? Nesse caso aqui, ele está distribuindo 300 gramas de calcário. Então, muito acima do que ele precisaria se ele quisesse aplicar 3 toneladas por hectare, certo? Então, nesse exemplo aqui, no caso, né, não se sabe qual a dose recomendada, então é uma questão 4, ela está separada das outras, né? Não se sabe qual a dose recomendada, mas sabe que provavelmente a regulagem deverá ser ajustada para uma vazão menor. A calagem máxima e recomendada é cerca de 4 até 3 toneladas por hectare, né? Não mais do que isso, então esse tipo aqui de recomendação seria absurda. Vamos ao próximo tipo de equipamento, o equipamento a lanço ou centrífuga. Então, para fazer a calibração desse tipo de equipamento, a gente dispõe de bandejas. Esse tipo de equipamento a gente não consegue fazer de uma forma eficiente com a lona. Por quê? Porque à medida que ele vai distribuindo, como vocês podem ver aqui na imagem do lado, existe aqui uma vazão maior no meio do equipamento e uma vazão menor nas extremidades do equipamento. Por isso que a gente faz essa coleta aqui com as bandejas. Dá uma olhada aqui nesse exemplo hipotético. Então, eu coloquei lá 13 bandejas e está aqui a quantidade que eu coletei em cada uma dessas bandejas. Se eu fosse simular isso no campo, ficaria assim, ó. Está aqui meu trator, aqui o equipamento distribuindo, representando aqui por essa linha azul, e aqui as minhas bandejinhas aqui embaixo, certo? Bom, vou lá e faço a primeira passada. Depois eu volto com o trator, eu vou ter que escolher qual o local que eu vou voltar. Quantos metros de distância que eu vou entrar novamente com o meu trator distribuindo. Perceba que, em razão dos dados aqui, né, então eu fui lá e fiz a aplicação. Se eu voltar lá aplicando aqui, então sujou de calcário até aqui, 13 metros, né? Então vem aplicando e sujou de calcário até aqui. Se eu voltar aplicando aqui no meio, né, só encostando um calcário no outro, só encostando uma passada na outra, você não concorda comigo que aqui vai ficar uma falha? Então, não é possível que eu faça a aplicação do calcário somente espalhando o calcário sem me preocupar com a dose. Eu preciso naturalmente sobrepor a aplicação de calcário. Então, eu passei aqui com o aplicador, com o distribuidor de calcário, vou passar novamente, aí eu vou passar novamente sobrepondo um pouco daquele local que eu já passei. Mas quanto é esse um pouco? A gente pode calcular isso. Isso depende do coeficiente de variação. Então, olha aqui que dado interessante. Ó. Quanto mais próxima a passada, menor será a variação da dose. Então, mais parecido vai ser a dose aqui. Então, perceba que existe uma diferença aqui, né? No local de sobreposição um pouco menor, e no local aqui no meio da passada do equipamento, uma dose um pouco maior. Tá vendo? O que limita isso? Lembra lá na aula que eu mostrei para vocês? Cada equipamento tem um coeficiente de variação aceitável. Tudo bem?
Cada equipamento tem um coeficiente de variação aceitável. O fato é que quanto mais próxima essa passada é, né, quanto mais sobrepondo eu estou essas passadas, menor será o coeficiente de variação. Contudo, menor será a capacidade operacional também. Menor será a capacidade operacional do conjunto de ator e implemento. Tudo bem? Então, aí vem a primeira questão, né? Supondo que cada coletor tenha sido distribuído a 1 metro de distância, o produtor imaginou a seguinte sobreposição a cada 5 metros. Então, nesse caso aqui, o produtor imaginou uma sobreposição a cada 5 metros. Então, está aqui os 13 coletores que ele utilizou, né? Então, nos próximos 5 metros, ele simula uma sobreposição. Então, ele coloca novamente aqui os dados. Você pode fazer isso no Excel, tá? Não precisa fazer aqui no Word, isso vai facilitar muito. Não precisa fazer no papel, né? Nada disso. Você pode fazer isso no Excel e ir simulando. E aí você vai ter um momento em que os valores aqui vão se repetir. Observa, presta atenção para você ver, ó. Aqui nesse caso, ó, 140, 140, 150, 160, 150. Aqui de novo, ó, 40, 50, 60, 150. Os valores começam a se repetir. Esses valores aqui que você está vendo, esses são os valores que você vai calcular o coeficiente de variação. Tudo bem? Então, olha lá, ó. Primeira passada, aí vou passar a segunda passada, eu poderia passar aqui, não é verdade? Passar com o trator aqui na frente e aqui só vinha um pouquinho. Mas você não concorda comigo que aqui ia ficar só 10 gramas? E aí ia ficar uma falha aqui nessa parte? Né? Ia cair menos calcário aqui do que no meio. É interessante que eu faça uma sobreposição. Olha como os valores são parecidos aqui e na extremidade são menores. Tudo bem? A ideia é que eu tenha um coeficiente de variação menor, né? Por conta dessa passada, tá? Por conta dessa sobreposição. Então, vou passar aqui. Então, no meio cai mais, na extremidade cai um pouco menos, mas aí depois eu vou passar sobrepondo um pouco. Então, esse pouco com esse pouco vai dar a quantidade mínima que eu preciso, certo? Então, a gente precisa determinar o quanto é essa distância. Quantos metros eu devo passar com meu trator para determinar aí uma passada ideal, tá? Então, para isso, a gente vai calcular o coeficiente de variação. Para calcular o coeficiente de variação, depois que você já tem o número, né, qual é a sua amostragem aqui, os valores, você vai calcular o coeficiente de variação assim como você aprendeu lá em estatística, tá? E aí nós vamos relembrar um pouco como que faz isso, tá? O coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100, certo? Variância é S ao quadrado, desvio padrão ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos desvios dividido por grau liberdade. Não se assustem, vocês vão ver que é simples. Grau liberdade, número de amostra menos 1. E desvio padrão é o S, que é igual à raiz de S ao quadrado. Então, a raiz da variância. Vamos ver como que funciona isso. Então, eu pego lá os meus valores, os valores que eu vi aqui, que começam a se repetir, e com base nesses valores, eu vou calcular o coeficiente de variação. O que eu preciso fazer? Primeira coisa, faço a média desses valores. 140, 140, 150, 160, 150. Está vendo os valores aqui? Ó? Coloco e descubro a média. Depois, o grau liberdade, nada mais é do que o número de amostras menos 1. Então, tem 5 menos 1, 4. E a soma do quadrado dos desvios. Soma do quadrado dos desvios. Não se assuste, é simples. O que você precisa fazer? Subtrair a média do valor em si. Então, a média é 150 menos 140 vai dar 10. Então, a soma do quadrado do desvio. Esse aqui é o desvio. Então, 10 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 10 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. A soma disso daqui é o que a gente chama de soma do quadrado do desvio. Tá certo? Soma do quadrado dos desvios. Simples, né? Até aqui. Então, você vai fazer lá, então, a soma dos quadrados dos desvios, dividido pelo grau liberdade, e você descobre a variância. A raiz quadrada
da variância é o desvio padrão, 8,66. Substitui o desvio padrão na fórmula do coeficiente de variação, basta você dividir pelo valor da média, aqui, perdão, 5,77%. Então, o coeficiente de variação, né, em uma aplicação de calcário, no caso dessa aplicação aqui, né, com esses valores que eu coletei lá na bandeja, a cada 5 metros, então a cada 5 metros eu entrei novamente com a passada do trator. Então, a cada 5 metros, eu tive esse comportamento, um coeficiente de variação de 5,77%. Agora vem a outra pergunta. E se esse coeficiente qual seria o coeficiente de variação caso fosse realizada a 7 metros a passada? Professor, qual que é a intenção disso? Qual o objetivo disso? Simples, pessoal. Imaginem um talhão de 100 metros lineares. Um talhão de 100 metros lineares. Quantas passadas você precisaria dar com o seu trator, seu conjunto trator e implemento, se você andasse a cada 5 metros? Agora, se fosse a cada 7 metros, então se fosse a cada 5 metros, você precisaria dar 20 passadas com o seu equipamento. Se for a cada 7 metros, você precisa dar 14,3 passadas. Perceba que a capacidade operacional, então, é completamente diferente. Você ganha muito mais otimização à medida que você aumenta a distância entre passadas. Óbvio, não é verdade? Vamos continuar. Então, aqui, né, eu estou considerando aqui 7 metros, então coloco aqui a passada logo aqui em seguida, e aí já começa a coletar aqui nas minhas bandejas, e aí quando eu vou somando essa coleta, quando eu vou somando isso, eu observo aqui que os dados começam a ficar constantes, tá vendo? A partir do momento que esses dados estão constantes, eu vou pegar esses dados e vou utilizar nos meus cálculos. Pessoal, o que você coleta na bandeja é só a primeira passada, tá? Os demais você faz tudo no Excel. Percebam que são os mesmos valores, tudo bem? Aí você vai fazer a sobreposição aqui, ó, 100 gramas da primeira passada mais 10 gramas da segunda passada, eu tenho 110 gramas final. Então, vou fazer o mesmo cálculo, utilizando o grau de liberdade, a média, a soma do quadrado dos desvios, e aí vou obter o coeficiente de variação. Então, o coeficiente de variação, quando eu fiz a cada 5 metros, era lá de 5,77, ela passa a ser a 7,54%. Então, um coeficiente de variação maior, mas ainda dentro do aceitável. Aí vem a próxima pergunta. Qual seria a distância máxima da passada, sabendo que esse tipo de equipamento trabalha com coeficiente de variação aceitável de 20%? Então, eu já vim aqui, ó. Bom, vamos colocar então a passada a cada 9 metros. E aí fiz novamente os cálculos, vi que a 9 metros o coeficiente de variação foi de 24,9%, acima do considerado aceitável para esse tipo de equipamento. Então, calculei também para 8 metros de passada, e aí vi que o coeficiente de variação foi de 14%, dentro aí do ideal para esse tipo de equipamento. Parece cansativo, até um pouco difícil, né, para a primeira instância, mas esse tipo de cálculo você pode fazer tudo no Excel. Você não precisa fazer essas fórmulas todas as vezes que você for utilizar o equipamento. E depois que você fez essa calibração, você tem essa calibração aí já pronta para poder fazer a sua recomendação de a cada quantos metros que o seu trator vai passar. Tá? Ficou claro, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, é só deixar o comentário embaixo. Bom, vamos aí ao próximo tipo de distribuidor de corretivo ou de adubo. Então, nessa situação hipotética, uma recomendação aqui de distribuir 200 kg de ureia em uma lavoura de milho. A cultura possui espaçamento de 90 centímetros, vai ser adubada aos 30 dias após o plantio. É uma adubação muito comum na cultura do milho, a gente fazer a adubação que a gente chama de adubação de cobertura. Então você aplica o nitrogênio depois que a cultura já está instalada. Vamos ver. Então, para mim poder fazer essa calibração, a primeira coisa que eu preciso saber é quanto que precisa cair de ureia. Quanto que eu preciso coletar lá no meu equipamento, certo? Essa seria a primeira pergunta.
E aí vamos ver o que seria nessa recomendação aqui, né? Então, um primeiro passo para calcular, eu preciso descobrir qual a quantidade de metros lineares, né, que eu tenho em uma lavoura de milho espaçada a 90 centímetros. Tudo bem? Então, numa lavoura de milho espaçada a 90 centímetros, eu tenho 11.111,11 metros lineares de milho, certo? Nesse 11.111, eu preciso distribuir 200 kg de adubo, certo? Da ureia, em 1 metro X. Então, em 1 metro, eu preciso distribuir 0,018 kg, ou seja, 18 gramas. A cada metro precisa cair 18 gramas de ureia. Tudo bem? Bom, mas aí o que acontece? O agricultor foi lá, ele sabe que precisa cair 18, mas ele foi lá, colocou o adubo, foi fazer a regulagem e ele observou que a cada 50 metros ele coletou 1,250 kg. Então ele coletou 1,250 kg em 50 metros. Isso significa 25 gramas por metro. Então ele sabe que precisava cair 18, mas caiu 25, e aí muitas das vezes chega aquela conclusão lá no campo, né? Ah, são poucas gramas, isso vai fazer pouca diferença, né? Isso não vai fazer muita diferença no final. Aí vem a terceira questão. Então nesse caso aqui, ó, ao invés do agricultor estar aplicando 200 kg por hectare, ele estaria aplicando 277,78 kg por hectare. Tá? Então, 77 quilos a mais aqui de adubo, certo? Então, essa terceira questão vem nesse sentido. É comum no campo a sensação de que algumas gramas não fazem diferença. Considerando os resultados de A e B e o preço do adubo de R$ 300 a cada 50 quilos, qual a diferença de custo em uma área de 1.000 hectares? Bom, deveria ser distribuído 200, está sendo distribuído então 277. O custo era para ser R$ 1.200 o hectare, passou a ser de R$ 1.666 o hectare. Em 1.000 hectares, eu deveria gastar R$ 1.200.000, acabaria gastando então R$ 1.666.680. A diferença é de R$ 466.000. Rapaz, professor, ainda não ficou claro para mim essa diferença aqui, né? Como que 18 gramas viram 25 gramas, 18 para 25 gramas vão virar, né, toda essa quantia de dinheiro. Pessoal, em outras palavras, esse erro aí na calibração, ou essa sensação de que algumas gramas não fazem diferença, isso vai custar, numa área de 1.000 hectares, aproximadamente 4,26 caminhonete S10 no valor de R$ 109.590 cada. Então, 4 caminhonetonas lá que você deixa de comprar ou acaba gastando a mais, né, por conta de não corrigir esse erro de 18 gramas para 25 gramas. Tudo bem? Professor, como que eu ajusto isso na prática? A combinação de engrenagens, basta você diminuir a quantidade de adubo caindo por metro para trazer o mais próximo possível da 18 gramas que você já pré-calculou. Tudo bem? Bom, deixo então a lista de exercícios para vocês. Resolvam novamente os exercícios, comentem aquilo que vocês eventualmente possam ter errado na lista de exercícios e me coloco à disposição. Muito bem, muito obrigado pela atenção, vamos em frente e forte abraço.